Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, bora para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês 4 empresas que eu estou muito de olho com essa super queda do mercado americano. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, ajuda muito o canal, já segue a gente e bora pro vídeo. Bom, como muito de vocês sabem, o mercado está fazendo um recuo bem agressivo aí nas últimas semanas. Eu estou no gráfico diário aqui do Nasdaq, se a gente vê de meados de fevereiro até hoje, ele já recuou 13, quase 14%, ou seja, um recuo bem forte nas últimas 4 semanas. Eu não vou entrar muito no mérito aqui do porquê disso para não gastar muito tempo, mas são falas do Trump, tarifas, possível recessão, enfim, tudo aquilo que a gente já está acostumado, que acontece ano após ano, década após década, sempre alguma coisa, uma má notícia, uma guerra, uma pandemia, sempre vai recuar o mercado. A mensagem que eu quero deixar aqui, galera, muito importante, é que nós, investidores profissionais, a gente adora esse tipo de situação. É nesse tipo de situação que a gente encontra as melhores oportunidades. Existem empresas que eu fico anos para tentar comprar, eu nunca consigo porque ela às vezes não recua, ela só vai subindo, 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 e são nesses recuos que eu encontro uma oportunidade de fazer uma boa compra. Lembrando que, como já diz Warren Buffett, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? A empresa não vai mudar os fundamentos dela da noite para o dia. O preço sim. O preço das ações, diariamente ela está oscilando com infinitas variáveis e a gente não tem controle. Mas o valor da empresa não. O valor da empresa está ligado com os números dela, os crescimentos, as margens, o valuation, enfim. É isso que no longo prazo vai mostrar se a empresa vai ter sucesso ou não. Beleza? Essa é a mensagem que eu quero dizer. Resumindo, olhem com bons olhos o recuo. Eles são maus necessários. O mercado não vai só para cima, beleza? Bom, a primeira empresa que eu quero trazer para vocês é uma empresa chamada First Solar. Ela é uma empresa com business relativamente simples, ela produz essas placas solares aqui, ela é a líder americana e ela tem alguns pontos interessantes. O primeiro ponto interessante é que ela não depende da China nem para suprimentos e nem de vendas, ou seja, o mercado dela é um mercado mais ocidental, mais focado nos Estados Unidos, e isso numa possível guerra comercial entre Estados Unidos e China é um benefício, porque muitas empresas chinesas podem e provavelmente serão taxadas e a chance dela ganhar market share, tanto na América como em outros países, é muito grande, isso é um ponto positivo. O outro ponto legal dela é que é uma empresa que é já voltada para o futuro, há uma busca dos países de primeiro mundo por energias mais sustentáveis, energias mais limpas, e empresas como a First Solar estão no radar e elas tendem a crescer bastante nos próximos anos, fazendo negócio com esses países desenvolvidos, ou seja, é uma empresa aí que de médio a longo prazo pode se beneficiar bastante aí em busca da energia renovável, né? Bom, como eu mencionei, basicamente o faturamento dela é proveniente do mercado norte-americano, tem um pouco aqui de Índia, outros países, mas basicamente é os Estados Unidos. Com o Donald Trump no governo e todo o protecionismo que ele está buscando, é uma empresa que tende a se beneficiar com isso, mesmo não sendo o foco do governo Donald Trump energias renováveis, mas eu acredito que ela tem uma vantagem competitiva em relação a isso. Dando uma olhada aqui nos números um pouco mais de perto, a gente vê que ela não é uma empresa que vai crescendo muito, é uma empresa bem estagnada há muito tempo, já mais de uma década. Ela oscila um pouco seu lucro, mas fica em torno de 3 milhões e meio, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Ela teve o melhor ano da história ano passado, entregando 4,2 bilhões, o que é bem interessante, mas não é uma empresa de crescimento mais. Um ponto de atenção aqui é o custo de mercadoria dela. Ela tem um custo relativamente alto, que corrói bastante as margens dela, e consequentemente ela teve vários anos que ela teve prejuízo aqui. Ela oscila bastante aqui, ó, entre lucros, prejuízos, lucro, prejuízo. Ponto interessante aqui é que de 2023 a 2024 ela deu uma engrenada aqui, entregou quase 1 bilhão em 2023, e em 2024 ela conseguiu pela primeira vez na história entregar mais de 1 bilhão, ou seja, pode ser que ela esteja começando um momento e deslanchar aí para entregar bons números aí no futuro. Isso é bem legal. É uma empresa que tem dívida líquida negativa todos os anos, ou seja, caixa muito saudável da empresa. E o único ponto de atenção aqui bem importante é a questão do fluxo de caixa, que também fica oscilando entre negativo, positivo, e recentemente ela tá negativo quase todos os anos, né? Trimestralmente falando, no último quarto ela entregou 500 milhões positivos, mas isso vem de vários trimestres negativos. Eu espero que nos trimestres seguintes ela volte a entregar números positivos aqui para de fato mostrar que ela conseguiu engrenar, e isso vai criar um momento que pode fazer a empresa disparar bastante. Já em relação ao gráfico, estamos no semanal aqui sem as linhas. A gente vê que ela teve uma estagnação aqui de 2013 a 2020, foi quando ela começou a fazer topos e fundos mais ascendentes. Teve o seu auge aqui em meados de 2024 e desde então ela já recuou mais de 50%.
Colocando nossas linhas de estudo aqui, a gente vê que ela está numa tendência de alta, ela chegou a bater aqui nessa parte de baixo da tendência. Eu fiz uma compra aqui acreditando que ela já podia voltar para os topos, porém ela rompeu aqui nessas últimas semanas e ela veio buscar esse fundo aqui bem interessante, onde ela entrou numa região sobrecomprada, um suporte, ou seja, eu fiz até mais uma comprinha aqui, eu preciso até atualizar o preço médio que deve estar aqui nessa região, e o meu primeiro alvo vai ser esse topo e meu alvo final vai ser o topo histórico dela. Ou seja, está no momento gráfico bem interessante aí para compra. Dando uma olhada em alguns alvos de algumas casas de análise, a gente vê Citi, UBS, Barclays, a gente vê 230, 260, 360, 250, ou seja, entre 230 a 280 mais ou menos, me parece interessante, que seria basicamente aqui 230 a 280, 90, que seria o topo histórico. É o que está bem em linha, que eu acredito para os próximos meses ou ano, que ela volte para esses topos e dependendo de como funcionar aí o macro cenário, ela pode vir para as novas máximas sim, mas como eu disse, ela é uma empresa mais estagnada, eu acredito que o topo anterior é uma meta bem bacana aqui e já vai estar entregando mais de 100%. Lembrando que ela é uma empresa bem volátil, então tomem cuidado aí, não entrem muito pesado nela. Eu entrei aqui, eu já tô tomando 30%, fiz um preço médio, comprei um pouco mais e agora eu devo estar mais ou menos uns 15% para trás. Tá tudo bem, eu gosto da empresa, acho ela super estável, não vejo problema nisso. Quando o mercado se recuperar, ela tende a voltar aqui para os patamares de cima, beleza? A segunda empresa que eu quero trazer para vocês é um banco chamado Charles Schwab. Ele não é muito conhecido aqui no Brasil, mas ele é uma empresa gigantesca lá nos Estados Unidos. Foi criado na década de 70 com o intuito de trazer modernidade de como os americanos investiam, taxas mais justas, né? Ele é um banco voltado para investimento, gestão de patrimônio, se assemelha mais a XP, a BTG, do que propriamente o Itaú e o Bradesco aqui no Brasil. Ele é uma empresa que tem mais de 8 trilhões sob gestão e mais de 40 milhões de clientes lá na América, ou seja, ele é um banco bem grande lá. Bom, já em relação aos números da empresa, a gente vê que ela vem crescendo sua receita total ano após ano, saiu de 5 bilhões em 2013, já está entregando 26 bilhões, crescimento de maneira bem saudável, do jeito que a gente gosta. Se vocês derem uma olhada aqui na tabela, vocês vão ver que é um pouquinho diferente, né, a dinâmica dela, isso porque bancos se analisam de maneira diferente. Justamente por dinheiro ser o produto dela, a leitura do balanço é um pouco diferente, eu posso até trazer um vídeo aqui se vocês quiserem, mas o que a gente precisa analisar aqui é o crescimento estável e o lucro líquido bem saudável também, saindo da casa do 1 milhão aqui em 2012 e já está entregando 6 bilhões, ou seja, tem um crescimento bem bacana aí. Dívida líquida bem saudável, negativo todos os anos, ou seja, números bem bacanas, um banco bem bacana, em relação a números não tem muito problema. Bora dar uma olhada então aqui no gráfico, estamos no gráfico aqui semanal, eu já vou até colocar as linhas aqui porque ele tem um canal muito interessante aqui, a gente vê que desde o começo de 2023 ele vem fazendo um canal super certinho. Eu gosto muito de operar essa empresa. Eu já comprei e vendi ela algumas vezes, justamente por conta disso. A gente vê que ela é bem estável nesse sentido, né? É fácil de fazer a leitura dela e ela tá chegando aqui no fundo aqui desse canal. Ou seja, aqui pode ser sim um grande momento para comprar. Se a gente der uma olhada aqui no gráfico diário, a gente consegue ver um pouco mais com detalhe esse canal. Pode ver como é saudável, ele bate aqui nos fundos e depois repica para cima. Eu fiz vários trades nela, eu já cheguei a comprar nessa região, fiz preço médio nessa região, aí eu já desovei, já comprei mais. Enfim, é uma empresa que eu gosto bastante de operar. Aqui no diário está num momento muito interessante, ela está na parte de baixo do canal, na média de 200, nessa parte aqui que é uma parte de interesse, está entrando em região sobrevendida aqui no gráfico, ou seja, grande chance dela repicar aqui para cima, buscar novas máximas. Se ela porventura cair e perder esse canal, não vejo muito problema, é um banco bem saudável, quanto melhor ficar o valuation dela, mais atrativo vai ficar na minha opinião, beleza? Bom, a terceira empresa que eu vou trazer para vocês é a empresa chamada Salesforce. Salesforce é uma empresa de tecnologia fundada em 99 e ela é muito famosa pelo seu CRM, né? CRM, para quem não conhece, é a ferramenta que faz a gestão de clientes dentro de uma empresa, desde a captação, a entrega de produtos, aos dados deles, enfim. É um sistema que basicamente unifica todas as informações que a empresa precisa em relação ao cliente. Tem várias empresas que fazem esse sistema, mas a Salesforce é a líder com mais de 20% de market share do mercado e ela deixa para trás empresas como a Microsoft, SAP, Oracle, enfim. Já conversei com várias pessoas sobre ela, muita gente gosta dessa empresa justamente porque ela é muito boa no que faz e é por isso que ela tem números bem bacanas e a gente vai dar uma olhada agora.
Como a gente pode ver, ela também, como as outras empresas, tem crescendo sua receita ano após ano. A diferença é que ela cresce bem rápido, é uma empresa de tecnologia em fase de crescimento ainda, apesar dela ser mais antiga, e cresce 2 dígitos todo ano, entregando 4 bilhões em 2013 e hoje ela já está entregando quase 40 bilhões, ou seja, um crescimento de 10 vezes aí em um pouco mais de uma década, bem bacana. Ela tem o custo de mercadoria bem tranquilo também, o que é inerente a empresas de tecnologia, e ela tinha um problema que era despesas operacionais, ou seja, despesas relacionadas à venda, que era muito alto. Ela faturava aqui, ó, vamos usar de exemplo aqui, 4 bilhões e gastava 4 bilhões. Ganhava 6 bilhões, gastava 6 bilhões. Isso corroía todo o lucro dela. Ela conseguiu se tornar mais eficiente de uns anos para cá, e aí desde 2022 ela está sobrando um pouco mais de dinheiro. Ela fatura 20 e gasta 18, fatura 23 e gasta 17, ou seja, ela está sendo mais eficiente e obviamente isso vai se refletir no lucro líquido. Ela tinha prejuízo justamente por conta desse gasto de despesa, mas atualmente ela já tem números muito mais saudáveis, entregando 4 bilhões, tendo ano passado o melhor resultado da sua história, que foi 6 bilhões, ou seja, a tendência é que continue esse crescimento bem acelerado aí da empresa nos próximos anos. A gente vê que ela tem um patrimônio total muito saudável, crescendo de maneira bem acelerada, saindo da casa de 3, 4 bilhões, já está com 60 bilhões, dívida líquida dela também muito saudável, vários anos negativos, e no momento ela está com 2 bilhões negativos, ou seja, ela está com bastante dinheiro em caixa. Fluxo de caixa livre dela também muito saudável, ou seja, os números dela são espetaculares, é uma empresa de tecnologia e ainda em fase de crescimento. Já em relação ao gráfico, a gente vê que ela vem numa crescente aí bem forte nas últimas décadas, aqui de 2014 até a máxima já subiu 570%. Ela teve alguns pullbacks mais violentos aqui, que nem esse de 50%, esse aqui de 30%, e agora ela está em outro pullback aqui, já passando os 20% no semanal. Vamos colocar as linhas aqui e ir para o diário, e a gente vê que tem uma tendência aqui bem clara de subida, fazendo topos e fundos. Ela alcançou esse topo aqui, depois ela rompeu, e agora depois dessa última queda no mercado americano, ela já entregou 24%, chegando numa região bem interessante aqui, que é o fundo dessa tendência, uma região interessante aqui de topos e fundos, e agora ela tem uma boa oportunidade de buscar novas máximas. Ela está numa região aqui sobrevendida aqui também no diário, ou seja, um bom ponto de compra aí para quem tem interesse nessa empresa. Se a gente levar em consideração algumas casas de análise, como JP Morgan, Barclays, eles têm como meta 450, 425, 400, enfim, entre 400 e 450 é uma boa região. E se a gente dá uma olhada aqui, a gente vê que tem um bom espaço de crescimento. 400 aqui seria 50%, 450 seria 70%, ou seja, tem bastante espaço para crescimento aí, seria basicamente continuando essa tendência para ir embora nos próximos anos, beleza? A quarta e última empresa que eu vou trazer é a Moody's. Moody's, que é uma empresa mundialmente conhecida, e o trabalho dela basicamente é classificação de risco de crédito de outras empresas e países, ou seja, ela classifica se determinada empresa ou país é uma boa pagadora ou não tão boa pagadora assim. E ela tem 2 pontos muito interessantes. O primeiro dela é que ela só tem uma outra empresa que concorre com ela, que é a Standard Poor's, né, a famosa S&P, e as duas juntas detêm 80% do market share mundial nesse segmento. O segundo ponto importante é que o grande produto dela é credibilidade, e isso é muito interessante porque é relativamente barato, ela tem as margens extremamente altas. Diferente de uma indústria que tem que construir a fábrica, manufaturar, armazenar, distribuir, ela não, ela basicamente vende a credibilidade dela, e isso faz com que ela tenha margens excepcionais. Dando uma olhada aqui nos números dela, como eu mencionei, são números extremamente saudáveis, vem crescendo ano após ano até 2 dígitos. Ela não é uma empresa de crescimento acelerado, ela já é uma empresa mais estável, mas mesmo assim cresce de maneira muito saudável ano após ano. Tem um custo de mercadoria aqui muito tranquilo, que eu mencionei, a margem bruta dela é em torno de 60%, 70%, é simplesmente um absurdo, e isso faz com que ela tenha um lucro líquido também muito saudável, crescendo ano após ano, de maneira bem alta aqui, ó, 25%, 24%, enfim, tá tendo os melhores anos da sua história atualmente, ou seja, números muito bacanas. O patrimônio total dela vem crescendo ano após ano. A dívida líquida dela, curiosamente, é até relativamente alta nos últimos anos, mas ela pode se dar o luxo de fazer esse tipo de movimento, já que a previsibilidade do lucro dela é muito constante, então ela consegue se alavancar um pouco mais, porque ela sabe basicamente o lucro que ela vai ter ano após ano. Fluxo
Fluxo de caixa livre também muito saudável, ou seja, em relação a número, não temos muito o que dizer não. Já em relação ao gráfico, estamos no gráfico semanal e a gente vê que ela tem uma subida bem interessante aqui, principalmente a partir de 2013. Nos últimos 12 anos, ela já entregou mais de 1000%, tendo poucas regiões de pullback agressivo, né? A gente tem um aqui em 2019, que ela deixou 20%, aí tem a pandemia aqui, né, 2020, que ela deixou 30%. Depois teve a época que os Estados Unidos subiu os juros, que foi um pouquinho mais agressivo, e desde então aqui ela já subiu 100%. É uma empresa muito saudável aí, sempre que ela dá um pullback é uma chance boa de compra, tá? Bom, vamos para o diário com as nossas linhas de estudo e a gente vê que ela está num suporte muito interessante no momento. Ó, ela bateu 3 vezes aqui e repicou para cima. Eu aproveitei, eu fiz uma compra nessa parte de baixo aqui. Aparentemente ela não vai respeitar, mas eu tô bem confortável com ela. Se ela vier mais aqui uns 10% para baixo, eu provavelmente vou comprar mais. Do contrário, eu vou fazer uma parcial aqui de 15% no topo e provavelmente eu vou deixar ela rolar para pegar uns 20, 25%. Ela é uma empresa que eu fico muito confortável em ficar alguns anos com ela, fazer uma operação de buy and hold com ela, porque até segunda ordem ela é uma empresa extremamente consistente e eu não vejo ela perdendo essa eficiência, essa hegemonia dela com a concorrente dela nos próximos anos. Ou seja, fico super confortável aqui em ficar numa posição dela nos próximos anos, tá bom? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, são algumas empresas, alguns exemplos para vocês estudarem e ver se faz sentido na carteira de vocês, beleza? Já deixa o like então, segue o nosso canal e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!